E hoje a gente vai conversar com o secretário de Saúde de São José dos Campos, Danilo Stanzani, para falar sobre o achatamento da curva da Covid-19 na cidade. A gente está percebendo aqui na ERM Vale toda que ela está se achatando, inclusive aqui em São José dos Campos, né? O que a gente pode falar que a curva está achatando aqui na cidade? A gente pode afirmar isso? Olha, Carol, na realidade a gente está mais do que achatando, graças a Deus, né? A gente passou por um período que foram umas 5 a 6 semanas, mais ou menos, que foi no final de julho, começo de agosto, né? A última quinzena de julho e a primeira quinzena de agosto, que a gente ficou num platô por um período, né, de 4 semanas, 4 ou 5 semanas, um platô elevado, e desde então a gente começou a cair. E começou primeiro a cair o número de casos positivos por semana, um dado bastante interessante. Então a gente está tendo casos positivos por semana, mas vem reduzindo o número de casos a cada semana que passa. Então isso começou a queda de casos novos, né? Em seguida, começou a diminuir o número de internações. Então já faz mais ou menos umas 4 semanas que a gente está tendo uma redução de internações em São José dos Campos, passando um pouquinho, logo depois, uma semana depois, na DR, na região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, também começou a cair o número de internações por Covid. E nas últimas 3 semanas, um dado bastante impactante, aí começou a cair o número de óbitos por semana. A gente fala sempre em semana porque é a forma epidemiológica que a gente controla, né, as variações. Então, realmente caiu bastante. Na semana 34, foi a semana que mais tivemos óbitos. Desde então, vem caindo. Na última semana, né, nós estamos na semana 38. Na semana 37, até a última vez que eu vi, a gente só teve 11 óbitos, né? Na semana 34, a gente chegou a ter 35 óbitos. Então, uma redução relevante, bastante importante, nos dando bastante satisfação de dar essa notícia. Legal. E qual é o maior desafio de São José dos Campos para continuar mantendo essa queda? O que a gente até toma um certo cuidado, né, quando a gente fala dessa redução de casos, é que uma parte da população não entende que a gente ainda está sob risco. A grande maioria das pessoas aqui de São José entendem e se mantém em isolamento, né? Eu vi hoje um relatório que eu recebi, a gente ainda se mantém com 45% de isolamento em São José. Então, é um índice mais ou menos do que a gente tinha quando estava na fase laranja ainda. Uma grande parte das pessoas continua em isolamento. Mas a gente vê também atitudes totalmente irresponsáveis, aí como a gente viu no feriado de 7 de setembro. Então, a preocupação é fazer isso, né, transmitir isso para as pessoas, que elas entendam que a gente ainda está sobre um risco e um risco grande. Se a gente descuidar, a gente volta a ter um crescimento de internações e óbitos aí, que é uma coisa que eu não quero passar mais na minha vida. Isso. E como o senhor comentou, né, as internações estão caindo. Qual é o quadro atual, né, de internações? A gente teve uma redução de leitos devido a essa queda? Foi isso mesmo? Na realidade, a gente começou a reduzir leitos a partir do momento que a gente teve segurança de que a gente teria leito caso tivesse um novo crescimento, né? Então, isso foi discutido comigo, discutido com o nosso comitê, e foi viável, a gente entendeu como viável a redução de leitos para também utilizar esses leitos para outras patologias, para cirurgias eletivas, que a gente suspendeu, né, no período de março, abril e maio, suspendeu as cirurgias eletivas, e nós precisamos retomar essas cirurgias para a gente dar andamento no tratamento desses pacientes. Mas realmente a gente fez uma primeira redução 2 semanas atrás. No final dessa semana, a gente já está programando uma outra redução de leitos COVID. E na realidade, quando a gente fala em redução, a gente substitui a motivação do leito, deixa de ser COVID e passa a internar um outro tipo de paciente nesse leito. Legal. Mas caso precise, volta a ter a mesma quantidade de leitos semanas atrás e assim por diante, né? Exatamente. Tanto na rede privada quanto na rede pública,
a gente tem essa capacidade, né, de manter nesses leitos paciente que tem um tempo de internação curto, para que, caso a gente precisa, a gente retorne esse leito para o COVID o mais rápido possível. Legal. E a gente comentou, o senhor comentou aí, né, sobre um fim de semana de praia, né, no feriado. Agora a gente passa de 2 semanas já do feriado. Pode haver um aumento de casos nos próximos dias? Então, normalmente, a pessoa que é infectada, ela pode ter de 2 a 10 dias para desenvolver os sintomas. E depois que ela desenvolve o sintoma, em torno de 4 a 5 dias, ela procura o hospital. Essa é a nossa epidemiologia hoje. Então, teoricamente, no final dessa semana agora, a gente vai medir as consequências do feriado de 7 de setembro. Aí a gente vai ter uma ideia real de tudo aquilo que nós vimos aí nas imagens de TV. Perfeito. E existe essa possibilidade de a gente enfrentar uma segunda onda de alta nos casos de coronavírus aqui em São José dos Campos? Então, é uma doença nova, é um vírus novo, né? Apesar do coronavírus ser já conhecido da saúde, mas o Covid-19 realmente tem um comportamento bastante diferente. A gente está acompanhando o que acontece na Europa e nos Estados Unidos e países como Itália, Espanha, a Itália menos, mas Espanha, França e Reino Unido estão tendo sim uma segunda onda. Israel agora começou nessa semana também uma segunda onda. E uma coisa muito interessante, um número de casos muito maior do que a primeira onda, mas o número de internações menor. Isso ainda não está explicado o porquê disso, mas é um fato. Então, a gente está, sim, sob risco de uma segunda onda, porque tudo que aconteceu aqui, numa escala diferente, foi reprodução do que aconteceu na Europa. A diferença em São José dos Campos é que não faltou leito de UTI e não faltou respirador para nenhum paciente. Muito importante relembrar e reforçar isso para a população, né? E quais são as medidas que a prefeitura vai continuar trabalhando para manter a gente na fase amarela, né? Porque agora a mudança de fase é um pouco mais drástica, né? Se tiver que voltar, vai para a vermelha mesmo. O que a prefeitura vai fazer para continuar nessa linha? Bom, toda oportunidade que eu tenho de conversar com a população, ou pessoalmente, ou através da rádio, ou usando, né, as nossas mídias sociais, a televisão, eu reforço sempre essa questão do que nós ainda estamos sob risco. Um dado muito importante, né? A gente vai completar 6 meses de isolamento social, né? E o que a gente tem que entender é que a gente pode perder todo o sacrifício que foi colocado nesses 6 meses por atitudes impensadas, como a gente viu no feriado de 7 de setembro. Então, essa comunicação, apesar da gente estar mais restrito por conta do período eleitoral, eu tento aproveitar todo o momento aí de comunicação com a população. As outras ações que a gente vem fazendo, né, quase toda reunião do Comitê de Enfrentamento, a gente recebe alguma área da economia que quer voltar à atividade depois desse tempo de isolamento. E o comitê é extremamente rigoroso para permitir o retorno de uma atividade econômica com critérios de segurança para evitar o contágio com o coronavírus. Então, todos os estabelecimentos que estão retornando com um protocolo bem rigoroso de distanciamento social, de uso de máscara, higiene das mãos, para que a gente tenha segurança. Por isso, alguns horários mais restritos, a gente não permite que tenham bares funcionando depois das 21 horas, porque a gente entende que ali é um momento propício para se esquecer das precauções. Então, todos esses cuidados a gente vem mantendo e fiscalizando, né? A gente interdita estabelecimentos que não cumprem as regras, a gente multa de forma pesada esses estabelecimentos, para que a gente dê o exemplo para a população de como tem que ser o enfrentamento dessa pandemia. Muito bem lembrado, o senhor disse, né? A gente ainda enfrenta uma pandemia, muita gente está se esquecendo. Quais são as orientações para continuar conscientizando a população, que a população precisa ainda continuar fazendo? Então, o ideal é que, se você puder ficar em casa, é a melhor das opções. Mesmo dentro de casa, se você tiver um idoso, se tiver uma pessoa com doença crônica,
tomar cuidado no trato com essa pessoa, para que você, ao sair, não traga o vírus para dentro de casa, né? E ao sair, tomar esses cuidados que a gente vem falando, né? O uso de máscara é muito importante. Toda vez que tocar alguma superfície que pode ter sido tocada por outra pessoa, se não puder lavar a mão, use o álcool gel. Então, andar com um frasquinho de álcool gel. Só tirar a máscara mesmo quando você for se alimentar, tomar um líquido ou comer alguma coisa. Em seguida, coloque rapidamente a máscara. Esse distanciamento entre as pessoas faz uma diferença muito grande, muito importante. A gente tem que entender que enquanto a população não estiver totalmente vacinada, a gente vai estar sob risco. E quem vem sofrendo, quem continua sofrendo, são os mais frágeis, né? As pessoas que nós temos que proteger, os nossos avós, os nossos pais, que são os que mais sofrem com essa doença, né? Então, é uma questão de civilidade, né? A gente se cuidar para proteger o próximo. Perfeito. Muito obrigada pela sua disposição, viu, secretário? Pode contar que toda vez que o senhor precisar conversar, precisar conscientizar a população, o Portal Mion está totalmente aberto para você, viu? Muito obrigado, Carol. Foi um prazer falar com vocês e agradeço a oportunidade de conversar com a população através desse e-mail. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa tarde.